Livro O Final da Tempestade. Limpando a bagunça e reconstruindo o que foi perdido, de Dave Leonardo. Capítulo 3. O que a tempestade trouxe de bom. O mundo está cada vez mais cético em relação às pessoas, à política, valores, igreja, família, princípios, ao casamento, a Deus e a um monte de outras coisas. Em nome de uma suposta necessidade de sermos realistas a respeito do que acontece ao nosso redor, pouco a pouco permitimos com que o relativismo e a dúvida se tornem o nosso parâmetro sobre qual é o normal e, assim, passamos a nos conformar. O problema é que, sem perceber, nossa primeira reação diante de tudo o que acontece é o pessimismo, e justamente por isso a submissão ao velho discurso falacioso que afirma que o mundo não tem conserto. Parece catastrófico pensar dessa forma, e realmente é, mas por incrível que pareça, é esse tipo de fala que tem se popularizado por aí. Isso fica claro, por exemplo, quando estamos diante de uma situação difícil e, em vez de orarmos e confiarmos na ação de Deus, preferimos reclamar e praguejar, porque é mais fácil ser pessimista. Dá menos trabalho e machuca menos relativizar e acreditar no lado ruim das circunstâncias e pessoas. A esperança, por outro lado, é coisa de gente corajosa. Escolher enxergar o lado bom de uma situação ruim requer muita força, nobreza e valentia. Ver o melhor nas pessoas e circunstâncias, continuar acreditando quando a realidade nos afirma algo diferente do que gostaríamos e insistir, mesmo quando tudo diz não, só é possível genuinamente quando entendemos que, por meio de Cristo, fomos habilitados a ter uma nova perspectiva e destino. Isso significa que, por pior que seja a tempestade, ela sempre terá um lado bom. E mais, ela não será desperdiçada. Portanto, ainda que traga dificuldades, cada uma delas servirá para nos aproximar do propósito que Deus tem para nós. E talvez nenhuma passagem bíblica confirme tanto essas palavras quanto a história de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas 1:3-1. Acho interessante a forma como pensamos saber profundamente a respeito de nossa vida, de como devemos dirigi-la, viver, sentir e nos comportar. Sempre pensamos ter boas estratégias, planos, decisões inteligentes que nos levarão para onde queremos e achamos ser a melhor opção para o nosso futuro. Entretanto, enquanto alguma coisa sai do script, nós nos desesperamos, pois o plano não previa instruções bruscas. E é quando chegamos nesse ponto que percebemos que talvez o controle nunca tenha sido nosso. Ainda assim, uma das coisas mais difíceis para o ser humano é soltar o controle, confiar. E isso não muda quando nos referimos a Deus. Não são todos os que confiam nele, a ponto de submeter-se ao seu domínio. Aliás, a maior dificuldade nisso tudo não está em entregar o controle, mas sim em fazê-lo de maneira voluntária. Muitos, diante das tempestades, acabam se assustando e, por se verem sem saída, correm para Deus e lhe permitem dirigir suas vidas. E tudo bem. Mas aquele com uma fé racional, madura e inteligente, não espera ser recapturado pelo medo para se render, porque entende que, no fundo, nunca teve o controle de nada, nem mesmo da sua própria vida. Por isso, as Escrituras nos instruem: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmos 37:5. Mas fato é que, ainda que os planos de Deus sejam infinitamente maiores e melhores, ele nunca nos obriga a nada. Por isso, é uma escolha nossa viver a vontade absoluta do Senhor. O que não nos dizem, no entanto, é que, de uma forma ou de outra, mesmo que escolhamos entregar o controle voluntariamente ou não, ele nunca esteve em nossas mãos. Ou o oferecemos a Deus, ou as circunstâncias tirarão de nós.
O surto da Covid-19 está aí para nos provar isso. Em janeiro, antes de tudo acontecer, a maioria das pessoas tinha a certeza de que o controle de suas vidas lhes pertencia de maneira completa. Muitos de nós sabíamos as metas, planos, quando, onde e por que e até como faríamos para colocar em prática os rascunhos que desenhamos para o futuro. Foi quando, de repente, a pandemia chegou e arrancou de todos o que achávamos que tínhamos. Porém, a verdade é que nunca controlamos absolutamente nada. No fundo, nunca esteve em nossas mãos. O que temos é uma falsa sensação de que controlamos. E foi exatamente isso que um vírus nos mostrou. De uma forma para outra, as coisas mudam e o que temos é a chance de entregar o controle antes de perdê-lo. O interessante é que, por mais que entregar seja de alguma forma perder, a entrega aqui não é para qualquer um. E nisso mora o segredo. Quando devolvemos para quem sabe como usá-lo, tempestade nenhuma pode roubar o controle de nossas vidas. Afinal, ninguém é roubado de algo que não tem. É isso que eu visualizo quando penso na história de Jonas. Assim que Deus direcionou o profeta para Nínive, quase consigo imaginar a sua reação ao vê-lo a caminho de Tarsis, que ficava do lado completamente oposto. Jonas, com a ilusão de que estava no controle, entrou em um barco, mar adentro, e foi embora. A tempestade arrancou o controle das mãos de Jonas. O profeta havia perdido a única coisa que achava que tinha. E quando aqueles homens o jogaram ao mar, ele ficou à deriva. Acho que a coisa mais agonizante para quem pensa que tem o controle é ficar à deriva. Não saber para onde está indo, o que fazer ou como se portar. Ali, naquela situação, imagine o desespero daquele homem, sem saber se viveria, morreria ou o que aconteceria em seguida. Então a palavra nos diz que Deus enviou um grande peixe que engoliu Jonas. Agora pense, imagine ser engolido por um peixe e permanecer em sua barriga durante 3 dias e 3 noites. Essa história me choca. Pense no cheiro horrível, na escuridão, no pânico em achar que talvez ele nunca mais sairia dali de dentro e no arrependimento por não ter sido obediente logo de cara. Mas o curioso é que até mesmo o peixe obedeceu à voz de Deus. Além disso, vemos na Bíblia que a tempestade, o vento, o mar, o sol, as estrelas, tudo obedece à voz de Deus. Até um jumento obedeceu à voz. Mas nós, como somos teimosos para escutar e nos submeter de primeira, porque no fundo pensamos que conseguimos controlar as coisas e que somos bons nisso, não obedecemos ao Criador. Por isso, se eu pudesse dar um conselho, eu diria: pare de lutar contra Deus, afinal é impossível se esconder dele e ser satisfeito plenamente longe da sua presença e vontade. Se você não ceder o controle para o Senhor, saiba que a tempestade e as circunstâncias, uma hora ou outra, acabarão roubando de você. E pior do que entregar é quando ele é retirado de nós. Então, antes que a tempestade o arranque de novo, antes que a situação o tire mais uma vez, antes que o dia mau se apresente a você novamente, entregue ele a Deus. Admita, você não é autossuficiente para controlar a sua vida. Você não é capaz de fazer sozinho. A graça de tudo é entender que o livre-arbítrio é real, mas que Deus sempre criará meios para nos mostrar o caminho até a sua vontade. O que está em nossas mãos é o que faremos com isso. Ah, mas eu sei para onde eu vou. Não. Nós pensamos que sabemos. Pare de lutar contra aquilo que Deus tem para você. Pare de resistir aos planos dele para a sua história. Deus tem o melhor para você. Sei que essa frase soa clichê, mas carrega uma verdade tão profunda. E com isso quero dizer que o melhor não é o bom. Não é o ótimo, tampouco o que você quer ou pensa ser. O melhor é o que você precisa. E se Deus nos criou e nos ama, quem poderia saber o que necessitamos mais do que Ele? Portanto, baixe as suas defesas, suas armas, seus argumentos, sua necessidade de ter razão o tempo inteiro. Então, por que tenta lutar as suas guerras sozinho? Por que pensa que vai dar conta sem ajuda? Não dá. Entregue-se, submeta-se, descanse nele e veja o Deus invicto lutar a seu favor. A Bíblia continua a história de Jonas e diz que o peixe, após 3 dias, vomitou o profeta na praia de Nínive.
Às vezes, as circunstâncias mais difíceis são encarregadas de nos levar para o centro da vontade de Deus. Que incrível saber que Ele é capaz de usar as piores coisas para o nosso bem. Uma pandemia, uma situação complicada ou uma crise pode ser exatamente aquilo que precisávamos para nos realinhar com o coração do Senhor, para nos lembrar do seu cuidado por nós e que por tanto tempo nós nos esquecemos. Dessa forma, a tempestade pode até ser ruim, mas se permitirmos e formos humildes para entregar o controle, ela poderá nos levar até a praia de Nínive, justamente onde precisamos estar. Nesse sentido, o que eu acho lindo no livro de Jonas é que, apesar da relutância e desobediência, ele se arrependeu. E a palavra nos diz que todos naquela cidade creram no Senhor, abandonaram seus maus caminhos. Deus se arrependeu e não nos destruiu como tinha ameaçado. Leia aí em Jonas 3,10. Até mesmo o dia mau traz coisas boas. Seja uma perspectiva nova, um ensinamento, uma oportunidade que antes não havia ou o início de um relacionamento com Deus, do mesmo modo que foi com Nínive. Muitos se aproximaram dele em situações difíceis, de desespero, tristeza e injustiça, e tudo bem por isso. Mas acredito que uma das maiores e melhores lições que uma tempestade pode gerar em nós, se permitirmos, é a revelação da necessidade de sermos constantes, principalmente em nossa relação com Ele. Deus odeia a inconstância. Tanto é que Tiago é claro ao escrever que os inconstantes não receberão nada do Senhor. Porém, talvez mais do que nunca, temos visto a presença destruidora desse mal em muitas pessoas. É bem verdade que a constância custa caro. Não é à toa que tantos se destacam não por serem os mais talentosos, mas os mais perseverantes e esforçados. Isso porque o mundo reconhece a perseverança como uma qualidade extraordinária e superior. Aliás, a própria Bíblia nos garante que são os que perseveram até o fim que serão salvos. Mateus 24:13. Logo, a perseverança é um consenso. Afinal, ninguém nutre uma opinião ruim a respeito dela. Por outro lado, são poucos os que realmente se posicionam e se engajam em uma vida de constância. Talvez um dos exemplos bíblicos de maior inconstância seja o povo hebreu. Há algum tempo, eu estava lendo a respeito da saída do povo de Deus do Egito e do trajeto até Canaã. O que me impressionou foi descobrir que, após terem sido libertos de séculos de escravidão naquele país, Êxodo 12:41, o próximo passo, depois de permanecerem aproximadamente 1 ano na região do Monte Sinai, era uma jornada de alguns dias em direção à Terra Prometida. A questão é que o que deveria ter durado poucos dias resultou em 40 anos de peregrinação. Entretanto, por conta da desobediência, teimosia e inconstância do povo de Israel, Deus não permitiu que aquela geração entrasse em Canaã. Foi necessário, então, todo esse tempo no deserto para que uma nova geração surgisse e pudesse viver a promessa de Deus que havia feito para aquele povo. Números 14:29. E a fé madura, constante, perseverante, que busca dia e noite, no dia bom e no dia mau, que nos faz ser aprovados e desenvolver esperança. Mas quando somos voláteis, inconstantes, o que era para levar alguns dias acaba durando anos. O povo de Israel, mesmo com a promessa e o respaldo de Deus, era incapaz de confiar nele e permanecer fiel. Ora estavam felizes por terem sido libertos da escravidão do Egito. Ora praguejavam por estarem no deserto. Agora agradeciam ao Senhor e celebravam. Ora adoravam outros deuses. Ora festejavam o maná, ora reclamavam da falta de carne e outros alimentos que tinham no Egito. Ora se prostravam e ora adoravam, ora se voltavam contra ele. No entanto, está na hora de vencer a inconstância para acelerar o nosso destino. Precisamos aprender a perseverar todos os dias, a buscar constantemente, a não abandonar o Senhor e o que Ele tem para nós só porque o dia bom se apresentou. É por conta disso que, para mim, muitas pessoas não podem ser abençoadas porque não têm maturidade para lidar com a bênção. Não têm estrutura e discernimento para filtrar o que o caráter de Deus não é alterado por aquilo que Ele faz ou deixa de fazer por nós. Se Deus nos dá, Ele é bom. Se não, Ele permanece bom.
O Senhor não tem obrigação de nos dar nada. Ele não é obrigado a fazer coisa alguma. E é quando andamos com Deus e passamos a conhecê-lo profundamente que descobrimos o que todos aqueles que são constantes sabem fazer com o tempo. Aquilo que ele faz jamais será mais importante do que quem ele é. Por outro lado, os inconstantes e mimados exigem de Deus como se ele fosse pago para trabalhar para eles. E quando ganham ou não o que esperavam, logo desaparecem e retardam os planos divinos. Vão embora quando recebem o sim ou não de Deus. Talvez esse seja o seu caso. E se a sua vida está atrasada, saiba que isso é resultado de sua inconstância. Portanto, pare de dizer que Deus não ouve você, que ele se esqueceu, abandonou ou que não responde suas orações. Entenda que o maior culpado do atraso é você. Somos nós. E digo isso por experiência própria. Eu poderia ter começado a pregar e viver esse grande plano do Senhor para mim muito antes. Poderia ter iniciado o meu ministério, aprendido e cultivado muito mais tempo no meu relacionamento com Deus. Mas não vivi tudo isso antes, porque eu abandonei, desacreditei no meio do caminho. Se tivesse levado a sério quando era para ter levado e sido constante, já estaria muito mais longe do que agora. Hoje, eu olho para trás e me arrependo. Ainda bem que a graça e a misericórdia de Deus nos alcançam, nos aceitam. Que honra é poder ser lavado pelo sangue precioso de Jesus e poder viver como parte da realeza, apesar da nossa humildade fraca, nossa teimosia, nosso coração duro e inconstância. Que privilégio poder caminhar com Jesus e ser transformado pelo Espírito Santo ao longo dessa jornada. Então, o meu desejo para mim e para você é que possamos amar ao Senhor hoje com todas as nossas forças e entendimento. Ainda que a figueira não floresça, ainda que as colheitas não deem nada, mesmo que nossos olhos não vejam, que não sintamos coisa alguma, ainda que as situações ao redor não estejam bem, ou se estiverem, em tudo isso, nós o amaremos, permaneceremos fiéis e constantes. Buscaremos a sua face e nos renderemos e procuraremos por ele. Continuaremos crendo em suas promessas e nos arrependeremos. Que a partir de hoje não permitamos mais que a inconstância nos tire do propósito divino, no centro da sua vontade, que a nossa sede por controle não nos cegue e não nos faça abandonar quem realmente importa, e que seja no dia bom ou no dia mau, Deus continue tendo toda a nossa devoção, nossa entrega verdadeira e nosso coração para sempre. E aí, gostou do capítulo 3? Olha que força, hein? Realmente temos que ser constantes. Chega de sofrimento. Entregue o controle da sua vida nas mãos de Deus. É o melhor caminho e o resto Ele fará. Então, se você gostou dessa leitura, peço a você que comente, curte, compartilhe com um amigo que está precisando demais entregar o controle da vida dele nas mãos de Deus. Então, aproveite, tá? Por favor, curta, comente e compartilhe. Porque é muito importante para esse canal, porque assim incentiva cada vez mais a gente colocar voz nesses livros tão abençoados para a vida de vocês. Ok? Até a próxima leitura, hein? Capítulo 4.